Olá, bom dia, a paz do Senhor a todos. Quem vos saúda é o pastor Davi Costa, da cidade de Ribeirão Preto. Este é o meu canal Família, seja bem-vindo a este canal, glória a Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu convido você a se inscrever, assistir este vídeo até o final, deixando o seu like abençoado, em nome de Jesus. Muito bem. Querido, nós estamos estudando pela CPAD, né? Pela CPAD, nós estamos estudando sobre as promessas de Deus, né? O quarto trimestre de 2024, isso é, estamos encerrando mais um ano de Escola Bíblica Dominical. São as promessas de Deus. E eu quero gravar uma videoaula aqui da lição número 4, que foi licionada dia 27 nas Assembleias de Deus, que fala sobre promessa e obediência. Olha que coisa interessante, promessa e obediência. O texto áureo diz assim, texto áureo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. E a nossa verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influencia diversas áreas da nossa vida. Glória a Deus, nós temos aqui uma leitura diária, né, que nós já lemos essa leitura. E nós temos uma leitura bíblica em classe que se encontra em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1 ao 9. E depois do versículo 1, capítulo 29, versículo 1, e depois versículo 9 ao 12. Né? Depois vem Hebreus, capítulo 8, versículo 6 ao 13. Glória a Deus. Nós temos aqui uma introdução que diz: a Bíblia apresenta uma relação entre promessas e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por Nosso Senhor para vivermos promessas específicas de que Deus deste mundo, o Deus que prometeu ao Antigo Testamento, é o mesmo e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nesta lição. A palavra-chave ela é obediência. Porque eu costumo sempre fazer uma recomendação que na nossa vida estudantil, na nossa escola estadual, municipal, nós aprendemos o abecedário, nós aprendemos com o ABCD, mas na vida espiritual nós aprendemos com obedecer. Muito bem. Então observamos aqui no tópico 1, que fala sobre a obediência no Antigo Testamento. Glória a Deus, a obediência no Antigo Testamento. Obedecer para o povo do Antigo Testamento era uma forma que a qual o povo israelita, o povo hebreus, eles tinham para glorificar a Deus.
Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dando honra ao seu nome e glorificando o teu santo nome. Então era uma forma que eles tinham de glorificar a Deus. E aqui no ponto 1 do tópico 1, fala sobre o concerto de Horebe, né? O que é concerto? Quando nós falamos em concerto, nós falamos em alianças, falamos em pacto, falamos em acordo, né? E observamos que o concerto é feito por Deus, né, com o povo de Israel, lá no deserto, em Horebe, conforme diz Deuteronômio capítulo 29, verso 1 e Êxodo 19, era ali uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e sua descendência. Pois nós observamos que lá no capítulo 12 de Gênesis, né? Eu quero ler lá alguns versículos, capítulo 12 de Gênesis, quando Deus faz a chamada a Abraão, e através dessa chamada, Deus faz promessa a Abraão. E eu gostaria de ler aqui para vocês, né? Capítulo 12 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa que Deus fez a Abrão quando Deus o chamou e ordenou que ele saísse da sua terra, saísse da casa do teu pai, saísse do meio dos teus parentes para ir para uma terra que a qual Deus o havia de mostrar. Observamos ali que as promessas são promessas que a qual para que essas promessas viessem a se cumprir, era necessário que Abraão obedecesse, a ordem de Deus. No capítulo 22 e versículo 8, diz assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, e assim caminharam ambos juntos. Aí nós observamos que no deserto do Horebe, também dominado como Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência ao povo para que esse povo fosse bem-sucedido entre as nações. Ele diz aqui: se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes os meus concertos, então sereis minhas propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, dentre todas as nações da terra, a promessa é que o povo de Deus seria peculiar de Deus, seria povo privativo, povo particular de Deus. Isso acontecerá e acontecia pela santa obediência. O povo seria um reino sacerdotal, um povo santo, conforme diz
Êxodo capítulo 19, versículo 6, né? A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Então, observamos que bênçãos e obediência. Se nós não obedecermos, nós não seremos abençoados. Muito bem. No ponto 2 do tópico 1 desta lição 4, que eu vou deixar somente uma videoaula do tópico 1 da lição 4, fala sobre o concerto nas campinas de Moabe. Observamos aqui que muitos anos se passaram depois do concerto que Deus fez com o povo em Horebe. E nós observamos que a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. A maioria daquele povo que tinha saído do Egito já havia perecido no deserto. E observamos que então Moisés, ele reuniu novamente o povo, né? E agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. A terra foi prometida, né? Desde que Deus prometeu essa terra a Abraão, né? E observamos que essa promessa, ela passou de Abraão para Isaac, de Isaac passou a Jacó, e depois ela se cumpriu no povo hebreus. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio capítulo 4 ao capítulo 26 até o versículo 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições do capítulo 27 ao capítulo 30 do mesmo livro de Deuteronômio. Tudo isso, nesse concerto, dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. E o povo só seria fiel aos mandamentos caso o povo obedecesse aos mandamentos de Deus, né? Se você for fiel, você vai obedecer. Se você não for fiel, você não vai obedecer. E essa era a condição que a qual Deus tinha para cumprir todas as suas promessas entre o povo de Israel, se o povo permanecesse em plena fidelidade e em obediência aos mandamentos do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. No ponto 3 do tópico 1 diz: as promessas provenientes da obediência. Olha só, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. No Monte Gerizim, por exemplo, era bênção no campo, bênção na cidade, bênção na procriação, bênção na vida doméstica, bênção ao entrar na terra prometida. Glória a Deus. E observamos então que em todas as áreas da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequências da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos no concerto proferido por Moisés. O concerto, ele era proferido por Moisés
mas é um concerto que a qual Moisés recebeu de Deus para passar, para proferir esse concerto para o povo. E observamos aí que caso o povo saísse fora desse concerto, as bênçãos ou as promessas não seria realizada na vida deles. Também é verdade que as maldição também seria proferida do Monte Ebal como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. No capítulo 27 de Deuteronômio, versículo 11 ao 26. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Muitas vezes, nos dias que nós vivemos, muitas vezes achamos que não precisa obediência. Mas se você não obedecer, a promessa não será cumprida. O sinopse do tópico 1 diz: no concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência. E aqui eu quero encerrar essa videoaula desse primeiro tópico da lição número 4, que é promessa e obediência. Glória a Deus. Aqui da nossa lição da CPAD do quarto trimestre, que a qual a lição foi lecionada no dia 27, no dia de ontem. Muito bem. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Eu sou um pastor ainda muito simples, né? Não tenho, assim, grande sabedoria, não tenho nenhuma formação teológica. Glória a Deus, apesar que a escola bíblica dominical é uma teologia que a qual ninguém vai pegar certificado, porque ela só vai parar quando Jesus buscar a igreja. Mas, através dessa palavra, eu convido você a assistir a minha aula. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.